Mateus 16, 19. Ganha uma oração quem falar o que está em Mateus 16, 19. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, esse é o versículo que está na minha vida desde o dia 2 de fevereiro de 2023. E toda a igreja que eu tenho ido, e domingo após domingo, nós estamos pregando em cima desse versículo como base. Sexta-feira eu estive numa igreja em Jacareí, lá eu estive em fevereiro e eu falei sobre as chaves do reino dos céus, e eu falei para eles, eu estou aqui de novo para continuar falando para vocês sobre as chaves do reino dos céus. E eu estou desconfiado que essa série de pregações vai superar aquela série de pregações que nós tivemos há mais ou menos 7 ou 8 anos atrás, quando nós pregamos em Hebreus, falando que o sangue de Jesus fala mais do que o sangue de Abel. Foi daquela série de pregações, porque no único versículo nós pregamos durante 8 meses, Douglas. Pregar 8 meses num único versículo, só Deus faz um negócio desse. Toda semana eu falava, Jesus, de novo, o que o Senhor vai falar comigo? Porque eu achava que tinha esgotado tudo o que poderia ser falado num versículo. Mas durante 8 meses, nós pregamos aquele versículo. E foi dessa pregação que o Senhor nos mostrou que a ceia deveria ser ministrada em todos os cultos. Então, você que está começando a vir para o ministério, talvez você está assim, cara, foi ceia domingo retrasado, foi ceia domingo passado, e eu já estou vendo a mesa ali, vai ter ceia hoje de novo. Nós éramos uma igreja como as demais, ceia uma vez por mês, ou em momentos especiais. Mas depois de 8 meses falando sobre o sangue de Jesus, o Senhor nos deu uma direção que em todos os cultos nós deveríamos ter a ceia do Senhor. E não só isso, quando nós nos reuníssemos nas casas. Então pode ser você que está começando a vir para essa igreja, que você vai visitar alguém e vai lá, toma um café, come aquele bolo gostoso, né, toma aquele café, e daqui a pouco a pessoa vem com suco de uva e pão, e fala para você assim, vamos tomar ceia? E pode ser que você não estava acostumado, aí você vai falar, mas espera aí, você é pastor? Mas não é na igreja? Aí ele vai falar para você, aí talvez ele vai sentar com você e vai te contar a história. Porque aqui nessa igreja nós tomamos ceia em todos os cultos que for possível. De domingo é todo domingo, né? Nós incentivamos os irmãos a tomar ceia nas suas casas. E aqui não tem essa de que só o pastor celebra a ceia. Aqui é crente celebra a ceia. Ai, pastor, então a igreja que eu estava errada? Não tem problema nenhum da igreja fazer a ceia uma vez por mês. Não tem problema nenhum ser só o pastor que celebra a ceia. Cada igreja tem um costume. Mas a Bíblia não diz que a ceia deve ser uma vez por mês. A Bíblia também não diz que só os pastores podem celebrar a ceia. A Bíblia diz que, na verdade, a ceia era celebrada todos os dias. Aonde houvesse um culto, o pão era partido. Também não fala que eram os líderes que ministravam, porque aonde houvesse uma casa aberta, haviam crentes e os crentes celebravam a ceia. Então, depois de estudar muito a palavra de Deus e analisar a história da igreja,
nós chegamos à conclusão que a ceia é em todo momento que nós tivermos oportunidade. E tem mais, a ceia foi uma ordenança de Jesus. Jesus disse que quando nós nos reuníssemos, nós deveríamos comer do pão e beber do cálice. O pão que representa a sua carne e o cálice que representa o seu sangue. Então, a ceia não é uma ordenança de homens, não é uma invenção humana. A ceia foi uma ordenança de Jesus. E depois, lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que eu também ensinei a vocês. Então, Jesus também disse para Paulo que deveria ensinar na igreja que a ceia deveria ser celebrada. Amém? Vocês estão aqui? É lógico que você que está chegando, ou você que já está há um tempo, e que entrou depois desses 8 anos atrás, nós não podemos te explicar tudo em 10 minutos. Então, vai vindo que você vai aprendendo, amém? E então é esse o nosso costume. Então, todas as reuniões, você vai ter a ceia. Todas as reuniões, amém? E eu quero aproveitar isso. E aí, irmão Joaquim, está tudo bem com você? Já está escondendo ali. Então, eu quero aproveitar já esse momento e nós vamos tomar a ceia. Amém? E aí, depois nós vamos para a palavra. Ó, já me mandaram a foto aqui. O Raiço está lá no sofá, assistindo o culto. E está com uma baita de uma baciona de pipoca. Aí fica fácil. Vamos, Douglas, vamos na próxima, ele vai ter que estar aqui, vai ter que trazer pipoca para nós. Ainda manda a foto ainda para assanhar a gente. Se uma próxima mandar uma foto assim, nós para o culto, entra todo mundo no carro e vai lá para a casa dele. Vai ter que estourar pipoca para todo mundo. Aleluia. Mas vamos lá. Vamos seguir falando sobre as chaves do reino dos céus, ou melhor, nós vamos seguir falando sobre uma porta que precisa ser fechada. Você sabe qual porta é essa que precisa ser fechada na sua vida? A porta do medo. Hoje é o 3º domingo que nós estamos falando da porta do medo. Uma porta que precisa ser fechada nas nossas vidas. E quando nós falamos medo, nós não estamos falando daquele medo de barata, medo de aranha, medo de fantasma, medo de ficar sozinho. Nós estamos falando daquele medo que nos impede de viver o plano de Deus para nós. É aquele medo que paralisa. É aquele medo que já te fez perder oportunidades na vida. Quantos de vocês já perderam oportunidades na vida por causa do medo? Levanta a sua mão. Os que não levantaram a mão é porque estão até com medo de levantar. Então você perdeu a oportunidade de levantar a mão. Mas não adianta, 100% de vocês, de nós, já perdemos oportunidades por causa do medo. O medo é um problema real. O medo é mais real nas nossas vidas do que nós imaginamos. Só que quando a gente fala de medo, nós também não queremos dizer que nós não podemos ser pessoas que tenham medo na vida. Por quê? Porque existe um medo que foi colocado por Deus nas nossas vidas, que é aquele senso que te faz ter prudência. Uma pessoa sem medo, ela não é prudente, ela se torna imprudente. É por isso que às vezes você vê pessoas numa via que é 30 quilômetros andando a 100. Por isso que você vê as pessoas às vezes pegando uma moto e fazendo loucura no meio de uma avenida. É porque elas não têm medo. Então nós não estamos falando aqui desse tipo de medo que te faz ser prudente. Mas nós estamos falando do tipo do medo
que não vem de Deus. É do medo que te paralisa. É do medo que te impede de viver tudo o que Deus tem para você. Na festa de Pentecostes, eu vou falar para vocês sobre duas chaves, tão importantes quanto as demais que nós estamos falando. Então eu já vou te adiantar que na festa de Pentecostes eu vou falar para vocês sobre duas chaves do reino dos céus: a chave da identidade e a chave do propósito. Irmão, você vai virar no avesso. De novo, né? A Dani falou de virar no avesso, ela já está traumatizada com a palavra virar no avesso. Então nós vamos falar sobre a chave da identidade e do propósito, mas eu vou te adiantar uma coisa. O diabo precisa de um terreno nas nossas vidas para plantar o medo. Daqui a pouco você vai entender melhor isso. E um terreno fértil para ele plantar o medo é o terreno da identidade nas nossas vidas. Muito do medo que você carrega tem a ver com você não saber quem você é. O mundo hoje vive uma crise de identidade. É por isso que hoje as pessoas dizem assim: não, eu não sou um ser humano, eu não sou homem, eu não sou mulher, eu não sou gente, eu sou um pé de abacate. Tem gente se vestindo de bicho e saindo na rua vestido de cachorro, de cavalo, de um monte de coisa, e dizendo que ele não é ser humano, que ele é um cachorro, que ele é um cavalo. O que é isso? Crise de identidade. É não saber quem é. E infelizmente muitos de nós chegamos na igreja e continuamos carregando essa crise de identidade. E é nessa crise de identidade um dos terrenos que o diabo vem e planta o medo. Mas isso vai ficar para a festa de Pentecostes. Amém? Então, na festa de Pentecostes, nós vamos falar sobre duas chaves que fecham a porta do medo: a chave da identidade e a chave do propósito. Mas como eu estava falando para você, nós estamos falando do medo que paralisa, do medo que te impede de viver todo o potencial que Deus tem para você. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que você está vivendo tudo o que Deus tem para você? Você acha que você está vivendo? Sim ou não? Agora, qual é a maior barreira para você viver o que Deus tem? Eu garanto para você que é o medo. É o medo. Um grande homem de Deus que já morreu há alguns anos atrás, chamado Myles Munroe, um pastor da Bahamas, ele disse que um dia ele estava orando e ele perguntou para Deus assim: Deus, qual é o lugar mais rico da terra? E ele pensou que Deus ia falar para ele assim: o lugar mais rico da terra é os poços de petróleo, é onde tem jazidas de diamante, de ouro. E sabe o que Deus respondeu para ele? Que o lugar mais rico da terra era o cemitério. E ele conta que quando Deus falou isso para ele, ele se espantou e falou: mas como assim? O cemitério é o lugar mais rico. E aí ele diz que Deus falou para ele assim: o cemitério é o lugar mais rico, porque em cada cova existem músicas que eram para ser sucesso, que nunca foram compostas, livros que eram para ser best-sellers, que nunca foram escritos, jogadores que eram para ser famosos, mas nunca se tornaram famosos. Dentro de covas, no cemitério, existem empresas que iam revolucionar o mundo, mas que nunca saíram do papel. E quando ele falou isso, o Espírito Santo falou para mim: e a maioria
não saiu do papel por causa do medo. Então, dentro do cemitério está cheio de propósitos que foram sepultados. De repente, a cura do câncer está enterrada lá, em alguém que por medo não investiu. Talvez ali estaria uma das maiores empresas do mundo, mas elas não vieram para fora por causa do medo. E ele falou uma frase que mexeu comigo, porque no congresso que ele estava falando isso, ele falou assim: não vá dessa vida cheio, se esvazie completamente, coloque para fora tudo o que Deus depositou dentro de você. Agora, irmãos, então vamos lá. Dentro de nós, Deus colocou um potencial tremendo. Existem sonhos dentro de cada um de nós que foram colocados por Deus. Sonhos desde lá de pequenininho. Mas será que nós vamos morrer e vamos carregar esses sonhos para o túmulo? Será que nós vamos deixar o medo falar mais alto e não vamos despejar tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós? Um dia Deus falou comigo através de um profeta dizendo assim: você vai ser um pregador. Eu dei risada. Falei, eu? Tímido? Nunca falei em microfone. Pregar? Tá é louco. Você é pregador de roupa, mas pregador... Só que quando chegou o momento de começar, e eu posso dizer para você quando começou quando eu chegava nos cultos de quarta-feira, para ter estudo com o apóstolo Léo, e o Léo às vezes estava preso no trânsito, ou não ia conseguir chegar, e mandava uma mensagem, ou ligava para os irmãos que estavam naquela reunião ali, Douglas, e falava assim: ó gente, alguém prega, alguém leva uma palavra, porque eu não vou conseguir chegar. E aí os crentão velho que tinha na época, olhavam um para a cara do outro, e eu ouvi, e Deus é testemunha, que eu ouvi gente falando assim: coloque esse novo convertido aí para falar. E aí o irmão com aquela maior cara de espiritual chegava e falava: ô irmão Márcio, você pode compartilhar conosco uma palavra? Só que muitas vezes eu tinha ouvido. E eu ia lá e falava, pregava, tudo errado, falava besteira, bobeira, citava um texto e pregava outra coisa. Chegava no culto de domingo, quantas vezes os irmãos: ô irmão, abre lá o culto. Para eles era tipo assim: deixa o besta fazer, está chegando mesmo, está cheio do amor, está no primeiro amor. Só que mal sabia aqueles crentes do país da Crentolândia, que eles estavam me preparando para viver todo o potencial que Deus tinha na minha vida. Então, quando alguém quiser te empurrar para te zoar, deixa ele achar que está te zoando, mas no fundo ele está te empurrando para você viver o propósito dele na sua vida, o propósito de Deus na sua vida. Deixa ele ser um instrumento para te lançar. Só que eu poderia ficar com medo. Eu poderia chegar e falar: não, irmão, que isso? Eu fui indo. Ah, você prega no culto ali? Prego. Você prega? Prego. Você dirige o culto? Dirijo. Você sobe na mesa do som para mexer? Subo. Você canta? Canto. Irmãos, eu já passei em tudo que você pode imaginar. A única coisa que eu ainda não tentei foi tocar um instrumento. Mas o resto, tudo. Já limpei banheiro, já cavei buraco, já pintei, tudo que tem dentro da igreja para fazer eu já fiz. Já dirigi culto, abri culto, tudo. Porque eu entendia que eram oportunidades que Deus estava me dando. E eu fui vencendo o medo. Por isso eu sempre falo para os irmãos que têm o sonho de pregar: começa pregando para 3 ou 4. Ah, vai ter o culto na casa da irmã Joaquina. Você prega? Prego. Você dirige o culto? Dirijo.
Você faz a oração? Oro. Começa assim, por quê? Porque você está destruindo o medo. Você está vencendo o medo. Alguém chegou para você e falou, eu estou com dor de cabeça, você pode orar por mim? Aproveita que não tem ninguém e ora. Mas eu não sei orar, fala alguma coisa. Eu me lembro que tinha um almoço da igreja, eu novo convertido, chego lá, tinha 80 pessoas. Aí chegaram para mim, Cristiane, e falaram assim, o irmão Márcio, que é novo convertido, faz a oração para agradecer o almoço. Eu suei, fiquei vermelho. E preto para ficar vermelho é porque está com vergonha mesmo. Para parecer que a gente está vermelho é porque o negócio está tenso. Em milésimos de segundo, eu falei, Deus, o que eu falo? Não sabia o que era orar, não sabia nem onde estava Gênesis, Marli. Só que os crentão me empurraram. Olha a minha oração, eu nunca esqueci. Cheguei e falei, todo mundo em silêncio, todo mundo espiritual. Eu baixei a cabeça também de forma espiritual, falei, Deus, obrigado por esse almoço, amém. Eu nunca esqueci daquela oração, porque foi a minha primeira oração em público. Era Deus me fazendo vencer o medo. Aleluia. Olha para o irmão que está aí do seu lado, diga para ele assim, eu tenho uma boa notícia para você. Fala para ele assim, Deus vai te fazer vencer o medo. E Deus é tão bom que às vezes Ele te empurra e você nem sabe que Ele está te empurrando. Quando você menos esperar, você já foi. Quando você menos esperar, Ele já te pôs no fogo. Quando Ele menos esperar, Ele já está te lançando e você está, E Deus está lá só olhando, falando, sabe de nada, inocente. Eu me lembro que uma vez nós fomos na casa da Simone, a Simone morava aqui para cima, aqui. Acho que a Simone vai lembrar disso. Um profeta chegou para mim e falou assim, eu vejo que um dia você vai gravar um CD. Aí ele falou, profetizou. Quando ele foi embora, eu dei risada. Falei, eu gravar CD? Irmão, está viajando na maionese. Porque na cabeça do crentão cabeça dura, gravar CD era cantar. 6 meses depois, estou eu com um CDzinho de pregação. Aí Deus, irmão, não zombe de um profeta, porque depois Deus vai zoar você. Estou eu com o CDzinho, Deus falou assim, você lembra daquela profecia? Eu, Senhor, lembro. O que você ia gravar mesmo? Eu, um CD. Gravei CD, gravei DVD, com as pregações. Mas tudo isso Deus foi fazendo para que a gente vencesse o medo. Cuidado, Deus vai pegar você e vai te empurrar para você vencer o seu medo. Aleluia. Mas por que Ele precisa fazer isso? Porque o medo paralisa. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. E Ele colocou um depósito de um potencial tremendo dentro de você. Um dia eu estava orando. E o Senhor falou assim, quem era você, Márcio? Eu falei, Senhor, eu era um pingaiada, zoeiro. E aí Ele falou assim, e quem é você agora? Eu falei, Senhor, sou teu filho, sou pregador. Ele falou assim, você não estava comendo as suas cordas vocais na cachaça? Eu falei, estava. Ele falou assim, mas eu via que você ia ser um pregador. Deus vê o potencial que tem dentro de você.
É por isso que ele está falando tanto que a gente precisa vencer o medo. Porque quando você vence o medo, você começa a viver tudo que Deus tem para você. Quando você vence o medo, você começa a experimentar o que Deus tem para você. Na festa de Pentecostes, quando nós fomos falar sobre propósito, eu vou te falar por que Deus salvou você. E não foi para tirar você do inferno apenas. Deus não salvou você só para você não ir para o inferno. Tem um propósito nisso. Mas, se você quiser ouvir, fala para o seu irmão assim, festa de Pentecostes. Mas Deus quer que você vença o medo. Talvez uma das maiores lutas da sua vida não é contra o diabo, mas é contra o medo. O medo que te paralisa, o medo que coloca limites em você, o medo que não te deixa viver todo o potencial que Deus tem para você. Aleluia! Mas você vai vencer o medo. Amém? Mas hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a estratégia do inimigo. Mas Deus tem uma estratégia também. Vamos abrir agora as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 10. 2 Coríntios 10, versos 3 a 5. 2 Coríntios 10, versos de 3 a 5, diz assim: porque andando na carne não militamos ou não lutamos segundo a carne. Verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Irmãos, resumindo, sabe o que Paulo está falando nesse versículo? Que o diabo constrói na nossa mente fortalezas. O que são as fortalezas? São castelos, palácios, moradias. O que Paulo está dizendo é que através de emoções, pensamentos e sentimentos, ele consegue construir dentro da nossa cabeça casas aonde ele pode morar. O que Paulo está querendo dizer para nós é que existem pensamentos na minha e na sua cabeça que não são de Deus. Mas eu não posso falar de muita coisa, eu preciso ser sucinto, porque nós estamos falando de medos. Existem medos que tem dentro da minha e da sua cabeça que foram plantados pelo diabo e na verdade são casa dele nas nossas mentes. Existem medos dentro de você que você acha que é normal, mas Deus está falando nessa noite que são demoníacos. Foi o diabo que plantou aí dentro da sua cabeça. Existem pensamentos dentro da sua cabeça que você acha que está correto, que você acha que está certo, mas Deus está dizendo para você nessa noite que são pensamentos que o diabo plantou dentro da sua cabeça e que é uma moradia dele. Principalmente alguns medos que eu e você temos. Esses medos que nos impedem. E Paulo diz que essas fortalezas precisam ser destruídas. Existem pensamentos dentro da sua cabeça que precisam ser destruídos. Porque você pode ficar chocado, você pode ficar tribulado, você pode ficar bicudo, mas eu vou ficar com a palavra. Pensamentos que estão dentro da minha e da sua cabeça que são moradia de demônios. É casa de capeta. Pensamentos de destruição, pensamentos de morte, pensamentos malignos,
destrutivos, pensamentos negativos. Eu não sei se você já passou aquela experiência de pensamentos que você sabe que não são seus. Você nunca pensou sobre aquilo e agora tem um pensamento que fica batendo dentro da sua cabeça. Pensamento que tribula. Você já foi dormir e não conseguiu dormir por causa de um pensamento que ficou martelando, que te tirou a paz, que gerou insônia. Eu acredito que nessa noite tem gente aqui que já não dorme bem faz tempo. Por quê? Porque quando coloca a cabeça no travesseiro, vários pensamentos ficam ali. Em Efésios, Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Olha para o seu irmão e fala assim: você pode dar lugar para o diabo. Agora, sabe o que é interessante? Que a palavra lugar ali, na língua grega, é a palavra topos. A palavra topos é a palavra que dá origem à nossa palavra portuguesa, topografia. Sabe o que Diego, o que Paulo está dizendo? Cuidado, porque você não deve dar um terreno para o diabo. Porque se você der um terreno para o diabo, ele vai entrar e ele vai começar a construir uma casa para ele. Muitos de nós demos terrenos da nossa mente para o diabo. E ele veio e tomou posse. E começou a construir uma morada nesse terreno. E lembra, nós estamos falando do medo. Mas vamos tentar entender como que o diabo trabalha. Uma casa não surge do dia para a noite. Uma casa começa com um terreno, alguém fazendo um alicerce, depois começa a colocar os bloquinhos. Então vamos lá, você era criança, cheio de sonho, cheio de ousadia. Primeiro dia que vai para a escola, chega lá, já tem alguém rindo de você. Aí a professora põe você lá na frente para recitar um texto. Aí seus amiguinhos começam a rir. A professora olha e fala assim: cara, você lê mal, hein? O que a maioria de nós faz? A próxima vez que você for ser chamado para ir para frente, você não vai querer ir. Talvez muitos de nós, quando éramos pequenos, sofremos algumas coisas na escola, que a gente chegou e falou: mãe, eu não quero mais ir para a escola. E às vezes os pais nem sabiam por quê. Mas vamos ser espiritual. O que o diabo estava fazendo? Tentando ganhar um terreno. E aí, pela tristeza, pela mágoa, pela ofensa, ele ganhou um terreno dentro de você, da sua mente. E aí ele foi pegando e colocando tijolos, ano após ano. E hoje você tem medo de falar em público, medo de que alguém zombe de você, medo de ser exposto, medo que alguém te critique, medo. A gente vive na base do medo. E o medo é tão terrível. Vocês não, que vocês são maravilhosos. Mas os crentes de outras igrejas, o medo é tão terrível que às vezes as pessoas chegam no lugar e elas põem na cabeça dela que alguém está criticando ela. Ai, não vou mais naquela igreja lá, porque a irmã da portaria me criticou. Mas a irmã não fez nada, só chegou e falou: qual é seu nome? Ai, não vou mais naquela igreja lá, porque os irmãos cantaram visitante seja bem-vindo, e eu fiquei de pé. Irmãos. E aí a gente pensa que o problema está no que fizeram. Não, o problema é algo que foi construído dentro de nós.
um tijolo, uma casa que o diabo veio construindo há anos, porque o diabo não tem pressa. O importante para ele é que chegue um momento que ele tenha construído uma fortaleza na sua mente, e é sutil. É aquela menininha que quando era criança foi abandonada pelo pai, pela mãe, e aí ela chega na escola e é abandonada pelos amiguinhos, e aí onde ela vai, ela é abandonada, e o diabo fica, tá vendo, ninguém te ama, ninguém olha para você, ninguém está nem aí para você, você não é nada, e a pessoa fica pensando que são pensamentos dela, e na verdade é o diabo construindo uma fortaleza. E depois, quando ela tem 20, 30, 40 anos, é uma mulher ou um homem frustrado, não conquista nada, e ele acha que é porque Deus não ama ele, é porque Deus não tem um propósito na vida dele, é porque por que ele nasceu, ele deveria ter morrido no ventre, e o melhor é tirar a vida. Irmãos, o último estágio da morada de Satanás na mente de alguém, o último golpe dele é quando ele construiu uma cidade tão grande dentro da mente da pessoa, que ele chega para a pessoa e fala assim: o melhor para você é tirar a sua vida. Só que a gente vai achando que são pensamentos normais, mas não são. Paulo está dizendo para mim e para você: ei, nós não lutamos com armas de carne, nós lutamos com armas espirituais. Por quê? Porque nós temos uma batalha, e essa batalha é uma batalha que é travada dentro da sua mente. É uma guerra que é travada aqui dentro. Por quê? Porque ao longo da vida nós fomos dando terrenos para o diabo, e o diabo foi pegando esses terrenos, e ele foi construindo casas, ele foi construindo moradas, e em alguns lugares se tornaram um castelo e uma fortaleza quase que intransponível. É por isso, e eu posso dizer para você, que você está falando uma coisa para a pessoa, para você está claro, mas para a pessoa não está. Você já viveu isso? Está todo mundo vendo que a vida da pessoa está uma desgraça, e você está falando: fulano, sua vida está indo para o buraco, fulano, isso vai matar você, mas ela não consegue ver. Por que ela não consegue ver? Porque naquela área que você está confrontando, tem uma fortaleza, tem uma morada do diabo lá, e só com muita oração, jejum e palavras, aquela morada vai cair. E eu jogar meu cabelo para o lado aqui. E irmão, você pode ser crente desde 1915. De tempos em tempos o diabo vai voltar para ver se ele consegue arrumar um terreninho na sua mente. Não tem essa de falar: eu sou liberto totalmente, eu não tenho nada. Tudo bem. Mas de tempos em tempos o diabo vai vir na sua vida, na sua casa, vai bater lá e vai tentar entrar. E se você der lugar para ele, irmão, para tirar, só Jesus. E o medo é um dos piores, as piores casas que o diabo poderia construir na nossa mente. Por isso que eu estou te dizendo, muitos dos medos que nós carregamos são fortalezas criadas e construídas pelo diabo. 2 Timóteo 1,7 diz assim: Deus não nos deu espírito de medo. Sabia que medo não é só um sentimento, mas medo também é um espírito. Por que a Bíblia fala que é um espírito de medo? Porque o medo demoníaco é uma entidade. Uma entidade que gera, Douglas, ambientes. Vou tentar traduzir isso para você. Quem daqui já teve uma experiência de entrar num lugar
e ficar todo arrepiado? Levanta a mão. Não, levanta bem assim. Pode levantar os pés também. Por que você ficou arrepiado? Tinha alguma coisa espiritual lá. Você já entrou, irmãos, eu creio que isso já aconteceu com você. De você estar bem, entrou num lugar, começar a sentir um aperto no coração, um medo. Você, ai meu Deus, ai me deu um medo agora. Mas eu estava bem. Nossa, por que me deu esse medo? Porque o medo é uma entidade espiritual também. Não é só um sentimento, é uma entidade espiritual. E como uma entidade espiritual, a gente percebe. Assim como às vezes a gente está no culto e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Estou todo arrepiado. Você já sabe que é Deus que está no lugar, é anjos que estão no lugar, mas o cão também é assim. Você já foi orar, está lá de joelho e, oh Senhor, meu Deus, e limpa o ranho, e aquele negócio todo está se derramando. Daqui a pouco você começa a perceber como se um negócio que carrega um medo fosse entrando. E aí você já levanta a cabeça e já... Aí já começa a orar de pé, confessa. Antes você estava orando com o olho fechado, mas agora você já está orando com o olho em pé. Você está de pé e já está com o olho regalado. Aí às vezes abre a porta do quarto para ver se alguém chegou. Fulano, você está aí? E não chegou ninguém. Mas você sabe que você não está sozinho ali. E aí alguns já mais pentecostal já começam, sai em nome de Jesus! Ô diabo, sai daqui! Né? Simone já fez ali, já dá um giraia aqui, já sai agora. O que estava acontecendo? Um espírito que não vem de Deus entrou. E o que ele queria fazer? Ganhar terreno. E uma vez que ele ganha terreno, ele vai querer construir uma casa. É por isso que tem gente que a libertação é mais difícil. Vou falar um negócio aqui forte. Você já viu, não vou garantir que são todos, que aí, né, você está falando, não é todo, não. Mas a maioria dessas pessoas que você vê na rua, falando sozinho, que estão vivendo em outro mundo, que saíram da sociedade, não toma mais banho, não se alimenta, você vê lá falando sozinho, a maioria está assim, porque se tornou morada de demônios. Aqui, ó. A tal ponto que ela perdeu a lucidez. E às vezes tudo começou com um terreninho. Jesus falou isso. Jesus falou assim, quando um demônio sai de uma casa, ele dá um rolê em território árido, mas não achando um outro lugar, o que ele faz? Volta para a sua antiga casa. Ele dá uma olhada, e o Jesus disse, irmão, não é o apóstolo Márcio, foi Jesus. Se você não concordar, vai brigar com ele. Ele falou, esse demônio volta, e se ele achar a casa vazia, ele não entra. Ele vai lá, busca outros 7 piores do que ele, e aí vem e entra na casa. Antes era 1, agora são quantos? 8. Aí vem para o culto. Nós expulsamos os 8. Sai, pá, 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 pá. E a pessoa chora, aceita Jesus, nós some. Larga Jesus. Olha para o irmão que está aí do seu lado e fala assim, os 8 estão dando um rolê. Aí os 8 não acham a casa. Para onde que eles vão voltar? Lá para aquela antiga casa.
para ver se o terreno está limpo, vazio. Ele não acha ninguém, os 8 não acham ninguém. E o que eles fazem? Cada um dos 8 vão buscar outros 7 piores. E agora, quantos tem dentro de uma casa? 64, os bons de matemática? Era 8, cada um trouxe 7. 56. O que era uma casa com um demônio se tornou uma casa com 56 demônios. 54? 64? Me ajuda aí, tá gravando, gente? Né? Não dá para 64. Ou seja, tem pelo menos uns 60 capeta. Né? Vamos pôr 60? Que aí ninguém briga. 60 cão lá. Veio procurando raízes, aí chorou, e quebrou os vasinhos, e passou na ministração da libertação individual. Foi embora. Os 60 foram tirados, foram dar um rolê, não acharam casa. Os 60 falam, vamos voltar para lá? Chega lá, o terreno está limpo. O que eles vão fazer? Cada um dos 60 vão buscar outros 7 piores do que ele. É por isso que o endemoniado gadareno era uma habitação de 6.000 demônios dentro de uma pessoa. A Bíblia não conta a história do gadareno, mas provavelmente ele foi alguém que deu muito terreno para o diabo. E o diabo construiu uma casa, a tal ponto que o cara perdeu a lucidez. Ele morava no cemitério e era tão forte que quebrava as correntes. Eu sei que o que nós estamos falando aqui pode ser assim para você. Ah, mas eu não acredito. Ah, mas, irmãos, é Bíblia. Agora, nós não estamos falando de um endemoniamento apenas. Nós estamos falando de um endemoniamento que para mim é o pior. Não é o endemoniamento que a pessoa fica falando grosso. Eu vou te matar. Eu sou o Zé Pilintra, o Zé Pilantra. Irmãos, isso aí você manda, fala, igual nós estávamos brincando ontem, você fala assim, dá a mão um para o outro e vai saindo em fila, em nome de Jesus. Mas existe um endemoniamento que é na mente. E que muitas vezes, você não vai ficar com as mãos para trás, com a mão curvada, mas você está preso aqui, ó, preso nos medos, nas inseguranças, na ansiedade. Toma 1000 remédios, mas não adianta. Por quê? Porque a ansiedade tem o lado físico? Tem. Mas a gente precisa também considerar a ansiedade que tem origem espiritual. Porque a ansiedade é medo do futuro. Medo de o que vai acontecer amanhã. O profeta chega e fala, eis que o Senhor vai te dar um carro. Aí você já fica, mas o trânsito está violento. Não, mas você vê, o carro, aí vai vir alguém me assaltar, vai me dar um tiro, vai me matar. E aí já... Eis que eu estou vendo você casado. Não, mas aí vai vir um pilantra, vai roubar o dinheirinho que eu tenho, e vai me fazer infeliz. Ansiedade é o medo do futuro. Só que muitas vezes esse medo do futuro foi num terreninho que o diabo ganhou lá quando você era criança. Por de repente ter um pai que não supria, uma mãe que não cuidava.
Aí você não consegue confiar nas pessoas. Aí agora você é crente, mas você não consegue confiar em Deus. Porque o seu pai não era alguém confiável, a sua mãe não era alguém confiável. Agora você vai confiar em alguém que você nem vê. E aí vem algo de Deus, mas você tem medo. O medo, fé e medo não podem andar junto. Por quê? Porque a fé é confiança, o medo é desconfiança. A fé é fidelidade, o medo é infidelidade. A maioria das coisas que nós não conseguimos obedecer a Deus não é porque a gente não quer, é porque a gente tem medo. Vou usar só um exemplo. Meu Deus, eu uso isso aqui. Está gravando. Depois vão me xingar na internet. Estou com medo. Não estou com medo. Não, vocês são terríveis. Vocês querem que eu falo, né? Pregar para vocês é difícil. O pessoal pega a gente pela palavra. Mas você não ensinou? Isso é terrível, gente. Vocês, olha, estou criando. O que eu estou criando? Vamos falar de uma área aqui, que vem na minha mente. O dízimo. Você falou assim, esse mês eu vou dar o dízimo. Fura o pneu do carro. Acontece um monte de coisa. Você pegou o salário. Aí você olha lá, 3.000 foi o seu salário, 300 tem que ser de dízimo. Aí o diabo já vem e fala assim, vai faltar. Mas ele não vem com chifre, ele vem com pensamento. Vai faltar. Você vai tirar daí para dar lá na igreja. No fundo é o quê? Medo. Medo que Deus não vai prover. Medo que Deus não vai cuidar. Então esse medo gera em você a infidelidade. Esse medo não te leva a ter um passo de fé. E aí eu estou falando do dízimo porque é uma das coisas mais contestadas. E aí eu vou chutar o pau da barraca. A maioria das pessoas que criticam o dízimo, no fundo, elas têm por trás o medo. Não, porque eu li na Bíblia. É medo. Porque a maioria também não vai além. A maioria do quem eu vi criticando não chega e põe o salário todo. Se é tão assim, põe o salário todo. Fala, eu não sou dizimista, eu sou tudodista. Todo mês eu dou tudo. Uma vez um irmão falou para mim, não, tudo que eu tenho é de Deus. Então dá tudo, irmão. Todo mês pega o seu salário e dá. Não, aí não, eu tenho que sustentar minha casa. Então para que você não é tudodista. Só que, irmãos, o que eu e você precisamos entender? Primeira coisa para você vencer o medo. Admita o medo. Segundo, confronte o medo. O problema é que a gente tem medo de confrontar o medo. Terceira coisa que você tem que fazer. Duvide dos pensamentos que vêm na sua cabeça. Nem tudo que vem na sua cachola é Deus e nem tudo é você. Tem uma terceira voz, o diabo. No final do ano nós vamos ter um seminário, Jogos Mentais. Uma das palestras vai ser sobre as vozes. Porque a gente acha que toda voz que vem aqui, ou é Deus ou é a gente, mas tem uma terceira voz. É o diabo. E não espere o diabo com chifre tridente, cheirando enxofre. Porque a Bíblia diz que o diabo se faz até de anjo de luz. E também Jesus disse assim, que nos últimos dias viriam gente dizendo, eu sou o Cristo. E muita gente ia seguir esse tipo de gente.
Uma coisa que eu acho que no fim dos tempos os crentes vão ter que começar a fazer é duvidar de certos pensamentos que vêm na mente dele. Você precisa confrontar os seus pensamentos. Espera aí, eu pensaria isso? Deus falaria isso para mim? Vem na sua mente assim, você é ridículo. Aliás, você não quer ficar fácil. Vem na sua mente assim, eu sou ridículo. Te faço uma pergunta, Deus te chamaria de ridículo? Incapaz? Então seja, opa, espera aí. Quem é? Esses pensamentos de quem são? Esses pensamentos de medo que vêm na sua mente. Tira Deus, porque Deus não dá espírito de medo. Só sobra duas fontes. Você ou o diabo. São coisas que a gente não faz, irmãos. Todo pensamento que vem a gente abraça. Tudo que vem a gente abraça como sendo, não, é para mim, não. Nem todos os pensamentos. Existem muitos pensamentos que é o inimigo tentando ganhar terreno para construir uma casa na sua vida. E se ele construir uma casa, para tirar ele vai ser difícil. E todas as vezes que você tirar ele, você precisa preencher essa casa. Vou te dar uma dica. Toda área que você tem medo, busque uma palavra de Deus para essa área. Sabe por quê? Vamos ler agora Jeremias. Capítulo de número 23, verso de número 29. Jeremias 23, 29. Olha o que diz, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, ou como um martelo, uma marreta que destrói a rocha. Lembra que nós falamos aqui que o inimigo vem construir uma casa? Se você descobriu casas de medo na sua mente, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a palavra e usar a palavra para derrubar essa casa. E não só derrubar essa casa, construir uma casa para o Senhor naquele lugar. Toda área de medo, se você é inseguro, casse de Gênesis, Apocalipse, versículos que confrontem as suas inseguranças e que gerem em você confiança. Hoje o Senhor me deu mais uma chave do reino, quando eu estava indo embora para casa. O Senhor falou para mim assim, Márcio, vou te dar mais uma chave. Falei, pode mandar, Jesus. Ele falou assim, a chave da autoministração que vocês precisam aprender. Opa. E aí ele me lembrou, Simone, de Davi escrevendo Salmos. E aí ele ligou com essa pregação dessa noite, eu vou acabar aqui. O diabo procura construir fortalezas na minha e na sua mente, sim ou não? Muitas vezes ele já construiu e já está aí. Casas de medo. Nessa noite Deus está falando para nós, vocês têm que derrubar. Vocês têm que tirar o diabo para fora. Mas a casa não só tem que ser derrubada, tem que construir uma outra casa para Deus. E essa casa não pode ficar vazia, porque se ficar vazia vai ficar pior as coisas. É por isso que toda pessoa que se desvia, ela vai ficando cada vez num estado pior. Quanto mais desviada ela ficar, pior fica. Mais difícil fica retornar. Mais difícil fica se aproximar do Senhor.
Aí nós lemos Jeremias diz assim, Deus diz que a palavra dele é como uma marreta. Paulo diz que nós não usamos armas carnais, mas usamos armas espirituais, ou seja, para tirar o diabo da nossa mente, para tirar essa casa dele, nós precisamos usar a palavra de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, usa a palavra, meu irmão. Agora vamos lá, o que tem a ver isso com a chave da autoministração? Davi entendeu isso. E eu sei que isso vai dar uma outra pregação. Leia os Salmos. Nessa ótica que eu vou te passar aqui. Davi está atribulado. E aí ele diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu nome. O que ele está fazendo? Pegando a palavra e quebrando nele mesmo as fortalezas de tribulação. Sabe o que eu e você deveríamos fazer? A gente deveria conhecer tanto a palavra de Deus, que quando o medo viesse, você tivesse pelo menos uns 10 versículos que falam para você não temer. E você falar para você mesmo, vou usar meu exemplo, chegar e falar, Márcio, por que você está temendo? O Senhor é contigo, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem cuida de você. Em todas as áreas que nós estamos com medo, nós deveríamos ter versículos, Rubens, que nós ficássemos falando para nós mesmos, nós sermos os nossos profetas das nossas vidas. E aí eu vou te dar uma dica, pega quem quer. Todos os dias de manhã, levanto, quando eu vou escovar os dentes, eu olho para o espelho e eu me auto-ministro. Como? Primeira coisa, eu digo para mim mesmo, Márcio, o Espírito do Senhor está sobre você, pelo que te ungiu, para você proclamar as boas novas aos mansos. Te enviou a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e soltura de prisão aos presos. A anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Márcio, aonde você vai, os enfermos são curados, os cativos são libertos, os mortos são ressuscitados e os leprosos são limpos. Márcio, bendito seja o Deus e Pai do seu Senhor, que te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Márcio, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o Espírito que agora opera em você. O que eu estou fazendo? Me auto-ministrando. As fortalezas estão caindo da minha mente. Depois de 3 meses fazendo isso, velho, eu já saio do banheiro dando capoeira no capeta. Só que agora eu não estou fazendo só na hora de acordar. Eu também estou fazendo na hora de dormir. Porque eu descobri que na maioria das vezes, Luiz, o diabo não te pegou na hora de acordar, ele vai te pegar na hora de dormir. E vai vir com pensamentos. Ó, amanhã vai dar tudo errado. Você vê, amanhã tem um monte de coisa para resolver. Aí fica lá na cabeça. Aí você vira para um lado, você vira para o outro. Vira para um lado e vira para o outro. Toma Gardenal, toma diazepam, toma chá de camomila, morde um maracujá. Agora imagina, você vai dormir, aí você até deita o travesseiro lá, e aí você fala para você mesmo o salmo que diz: Márcio, você pode dormir em paz,
Porque a palavra de Deus diz que Deus dá a você enquanto você dorme. Você vai dormir e os anjos de Deus vão estar trabalhando ao seu favor. Porque os anjos de Deus são todos seres ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. A Neide está ali, você pode perguntar para ela: eu demoro a dormir? Agora eu estou contando para ela o segredo, porque nem ela sabia. Esses dias ela falando comigo e eu respondendo. 30 segundos depois, já estava falando sozinho. Ó. Porque quem está em paz até ronca. Por que eu desliguei rapidinho? Luiz, os anjos já estão trabalhando, eu vou fazer o quê? Vou descansar, velho. Deus, os anjos estão trabalhando, vou fazer o quê? Não tem espaço para mim, vou dormir. Porque eu sei que amanhã, quando eu acordar, já vai estar tudo resolvido. E o que não tiver resolvido, o Senhor vai me dar sabedoria para resolver. É por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia, crente. É por isso que quando você vai ler a Bíblia te dá sono. É por isso que você fala: eu não consigo decorar versículo. Porque o diabo sabe que se você pegar essa chave, ele vai ter que montar o DST, Demônio Sem Terra. Movimento dos Demônios Sem Terra. E tudo que o diabo não quer é perder o território da sua mente. Mas lembra quando Paulo diz para Timóteo assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, mas de poder, amor e de moderação. Mas eu disse para você que moderação lá, na verdade tinha que ser traduzido como mente livre. Deus te deu a sua mente livre, terreno limpo. Somos nós que damos lugar para o diabo, para ele construir as moradas dele. Mas nessa noite Deus está nos dando a direção para nós desalojarmos os diabos, os demônios da nossa mente. Toda área de medo, toda área de falta de fé, pegue versículos e comece a declarar sobre a sua vida. O salmista disse: Ele é quem te perdoa. Irmãos, Davi não estava escrevendo hino para os outros, ele estava escrevendo hino para ele. Davi, Ele é quem te perdoa, Ele é quem cura todas as suas feridas. Bendize, Davi, a sua alma, e tudo que é em você, bendiga. Davi conversava com ele mesmo. Eu e você precisamos aprender a conversar conosco, mas não as vozes do diabo, mas a voz de Deus. O problema é que a maioria das vezes nós ouvimos a voz do diabo e concordamos com a voz dele. Você é um medroso. É verdade, eu sou um medroso. Eu não vou dar certo. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Quando a gente deveria chegar e falar assim: espera aí, tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem capeta nenhum pode me separar do amor de Deus. Capeta dos infernos, eu sou amado, eu sou filho, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O Espírito de Deus habita em mim, e a palavra de Deus diz que o Espírito que habita em mim clama dentro de mim: Abba, Pai. Eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus e sou co-herdeiro com Cristo. Ah, você é um pecador. Sou mesmo, mas um pecador lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Todos os meus pecados já foram perdoados lá na cruz, pelo sangue do Cordeiro. Eu sou mais que vencedor. Mude o seu acordar e mude o seu dormir. Comece a acordar com versículos e comece a dormir com versículos.
eu duvido que você não vai roncar em 30 segundos. Alguns já vão falar, eu já ronco fácil. Mas eu e você precisamos destruir as fortalezas de Satanás nas nossas mentes. Amém? Esses dias você tem detectado medos na sua vida? O Senhor tem te mostrado áreas de medo? Sim ou não? Não fuja mais dos seus medos. Confronte. Mas confronte com a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Cite as palavras de Deus para você. Não espera nenhum profeta chegar para você, não. Seja você o profeta na sua vida. Toda palavra profética que você já recebeu, anota. Deus usou um profeta para falar que eu já sou mais que vencedor, eu vou dar certo, eu vou ser rico, eu vou ser próspero, eu vou ganhar minha família toda para Jesus. A palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ninguém da minha família vai se perder, porque a palavra do Senhor diz que se eu crer no Senhor Jesus, será salvo eu e a minha casa. Aleluia! Vamos lá, vamos orar? Se coloca de pé. Vamos no clima. Aleluia. Vamos no clima do Curando Raízes. Mas vamos no estilo universal. Coloca a mão na sua mente. Coloca a mão na sua cabeça. Repete comigo assim: Pai, em nome de Jesus, revela para mim todas as fortalezas que Satanás construiu na minha mente. Em nome de Jesus, eu declaro que todo demônio que se alojou na minha mente, saem agora, em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor não me deu espírito de medo, mas me deu espírito de amor, poder e de mente livre. Eu declaro a minha mente livre, e eu levo agora todos os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo, e eu confronto todos os pensamentos de morte, destruição, de pobreza, de miséria, de suicídio. Saem agora da minha mente, em nome de Jesus. E eu declaro a minha mente cheia da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero chamar, vim aqui à frente, você que de tempos em tempos tem pensamento de morte. Vem na sua cabeça que você não é nada, você não tem valor, e que dá aqueles pensamentos assim de tirar a sua vida. Eu queria que você viesse aqui à frente, sem medo, sem vergonha. Se esses pensamentos de vez em quando passam na sua mente, por favor, sai do seu lugar e vem até aqui, para a gente orar por você, porque essas fortalezas, elas precisam cair por terra. Também quero chamar você a vir aqui à frente para nós orarmos por você. Você que constantemente tem pensamentos de incapacidade, de inferioridade. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui, irmão. Aleluia. Aleluia.
Amém, Jesus. Eu quero chamar também a vir aqui na frente, você que tem uns pensamentos que muitas vezes vem na sua mente assim: você não é nada, você não vai dar certo, nada, você não vai ser feliz, você não vai provar de nenhuma bondade. Para com esse negócio, você está destinado à desgraça, à miséria, à pobreza, ao sofrimento. Você que dentro desse contexto, quando acontece uma coisa boa, já vem na sua mente que vai acontecer uma desgraça. Você que tem uma sentença de que você não vai viver uma vida feliz. Eu quero que você venha aqui também. E pode vir, porque o Espírito de Deus está aqui, Ele está revelando as fortalezas que tem dentro da mente de alguns aqui. E Ele está falando ao meu espírito que tem gente aqui, que quando acontece uma coisa boa, já ouve uma voz. Tem uma sentença, você não vai ser feliz, nada vai dar certo na sua vida. Pode vir também. Tem mais, Jesus. Eu queria que os intercessores viessem para orar por essas pessoas. Intercessor, pastor, pastora, profeta. Essa noite é noite de batalha espiritual. Nós estamos implodindo as fortalezas do maligno aqui. Você que também tem crises de ansiedade. Deu uma palpitação agora aqui no meu coração. E o Senhor falou para mim, tem gente aqui com crise de ansiedade, chama. Você que de vez em quando, do nada, dá uma palpitação assim. Você tem até que dar umas respiradas fundo. Pode vir intercessores, pastores. Tem mais gente aqui precisando de oração. Xarabalabashuri balamanara balamana shakalamanasa. De calamana choro bukuro mandara labasha calamandara balabasa. Robo cochotoro mandoro lobo shandere manakala balabalasha. Você que tem pensamentos de inferioridade, eu sinto aqui Deus falando no meu espírito, que tem gente aqui que tem problemas com inferioridade, e é desde a sua infância. Você não consegue nem se relacionar direito com as pessoas, porque você tem um sentimento de inferioridade. E esse pensamento de inferioridade te leva a sempre achar que as pessoas estão te julgando, estão reparando em você. Vem que Jesus está libertando aqui. Se você também quiser vir orar com alguém, vem que a gente está precisando aqui. Enquanto isso, você que ficou no seu lugar, vai orando por essas pessoas. Amém, Jesus. Se você que tem um pensamento de que você foi destinado ao sofrimento, vem. O Espírito Santo ainda continua insistindo. Tem gente aqui que pensa que foi destinado ao sofrimento. Vem. Essas fortalezas vão cair por terra. Não volte para o seu lugar sem que alguém ore por você.
E você que está no seu lugar, ore por essas pessoas. Porque, irmãos, você pode não estar sentindo nada, mas para essas pessoas que estão aqui à frente, está tendo uma batalha agora. Está tendo uma guerra pela mente delas.